Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Lembrando dos tempos de infância, vou perguntar para você, quem está feliz diz amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus pelo dia de hoje, pela manhã que nos permite nos encontrarmos para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor, para prestar culto ao Senhor. Esse momento, esse ambiente está reservado para dar glórias a Deus, para manifestar-se gratidão a Deus. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esse dia, por esta manhã, pelas nossas vidas e por esse nosso encontro aqui na Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, por acolher-nos na Tua presença. Obrigado, Senhor, por receber-nos na Tua presença. E diante de Ti, Senhor, queremos apresentar as nossas manifestações de adoração e de louvor por gratidão a tudo aquilo que o Senhor tem sido e tem feito em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Nós queremos, ó Senhor, clamar a Ti que o Senhor esteja abençoando os nossos irmãos e as nossas irmãs que não estão conosco aqui hoje. Mas onde quer que estejam, ó Pai, que eles estejam sensíveis, ó Pai, à Tua presença, Senhor, e ao Teu cuidado na vida de cada um, ó Deus. Em nome de Jesus. Fala conosco, ó Pai, orienta-nos, ó Deus, e manifesta a Tua glória diante da Tua igreja. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos colocar em pé aqueles que puderem. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas, o pôr do sol. Que o Senhor possa reinar nas nossas vidas. Amém. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu
És tu a única razão da minha adoração. Amém. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, né? Louvado seja Deus pela presença do Senhor nas nossas vidas, pela sua fidelidade que pode nos trazer a paz, né? Que essa paz, independente de qualquer circunstância, seja que realmente habite nas nossas vidas, amém? Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que nada sou sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver. Nada posso esconder.
vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Agradecemos, ó Deus, por podermos estar aqui hoje, ó Pai, entregando as nossas vidas diante do teu altar, clamando pela tua presença entre nós, pelo teu perdão, pelo teu agir, Senhor, para que o Senhor possa cada dia mais trabalhar no nosso pensar, no nosso sentir, no nosso falar, Senhor. Ó Deus, nós nos colocamos, ó Pai, diante da tua presença, Senhor, clamando por isso, Senhor, pelo teu agir, ó Pai. Obrigada por tudo, Senhor, obrigada por essa semana que se inicia, Senhor. Dá-nos, ó Pai, um dia abençoado na tua presença, uma semana de vitória na tua presença, Senhor. Ó Deus, e te pedimos, recebe o nosso louvor e a nossa adoração diante do teu altar, Senhor. Obrigada, ó Pai, pela vida de cada irmão aqui, pela vida de cada família aqui, ó Pai. Nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Pai. Nós agradecemos, Senhor, porque sabemos da tua fidelidade para conosco, Senhor. E também clamamos, ó Pai, ensina-nos, ó Pai, a ser servos fiéis a Ti, ó Pai, que levam a Tua palavra, que fazem a Tua obra, Senhor. Ó Deus, trabalha no nosso ser e faz, ó Deus, aprimora a nossa vida, ó Pai. É o que nós te pedimos, Senhor. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Eu sei que a Tua fidelidade é grande. A tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. A tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Amém. Os irmãos podem assentar. Vamos abrir as Bíblias em Atos dos Apóstolos. Capítulo 28. Atos 28, versículos 30 e 31. Assim a gente poupa
uns 4 meses, né? A gente estava no capítulo 2, domingo passado, né? Nós estamos nos versículos 30 e 31 do capítulo 28 hoje. Uma viagem no tempo. Bom, vocês vão entender. Atos capítulo 28, versículos 30 e 31. Diz assim: Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Louvado seja o teu nome, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela tua presença aqui entre nós. Obrigado, Senhor, por esses momentos tão preciosos de louvor que nós passamos aqui, Senhor. Nós fizemos para ti, cantamos para ti, mas saímos abençoados desse momento. Saímos percebendo que, mais uma vez, somos muito mais atendidos em nós do que pudesse ser o Senhor atendido, ó Deus, na sua expectativa de louvor e de adoração da parte do teu povo. E nós te agradecemos por isso. Mas queremos, ó Pai, cada dia mais apresentar a ti um louvor que te agrade, que te satisfaça, Senhor. Obrigado por esses momentos. E te pedimos, ó Senhor, que durante esses momentos aqui de meditação na tua palavra, Senhor, o teu Santo Espírito, que derramado sobre a tua igreja, age desde aquela ocasião, Senhor, naquele cenáculo, continue agindo nas nossas vidas aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, fazendo-nos sensíveis à tua palavra nesses dias do fim. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, irmãos, nós estamos aí, né, dei um salto para o final do livro de Atos, né? E a gente vê aqui Paulo já no fim da sua jornada de apóstolo, né? Já no fim da sua vida. É bem verdade que o livro aqui, essa citação, não encerra, né, a sua última atuação, né, na sua trajetória. Depois ele sai desta condição aqui que ele está, mas esse trecho é o finalzinho da vida dele, né? Como estava acontecendo. Se você ler o livro de Atos inteiro, e nós vamos passar por várias citações aí do livro de Atos nos próximos domingos, né? Se nós passarmos por aí, nós vamos ver, né, Paulo se convertendo, né? Paulo na sua condição antes da sua conversão e depois, e vendo essa trajetória de ascensão, de crescimento dele na sua representação de líder do povo de Deus. Como que ele se estabeleceu como líder do povo de Deus, como apóstolo, né? Uma grande liderança que hoje nós temos a maior parte dos livros do Novo Testamento escritos por ele, que são as cartas que manda a igreja, e a nossa estrutura de igreja, na maior parte dela, vem daquilo que foi orientação de Paulo, daquilo que Paulo escreveu, né, dos conselhos que Paulo deu aos líderes que levantou nas igrejas e às igrejas que inaugurou, né? Então nós vamos ver essa trajetória. E vamos ver aqui no fim. Está dizendo aí que por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, né? A própria casa dele que ele estava pagando aluguel. Quem paga aluguel tem casa própria? Não. Então era a casa própria dele, ou seja, era a casa que ele mantinha, que ele, né, sustentava. E, né, pagando aluguel a uma outra pessoa. E ele tinha uma companhia, né, nessa casa, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Versículo 16, capítulo 28, versículo 16, diz assim: Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Né? Então, o companheiro dele era um soldado. Por que o companheiro dele era um soldado? Porque ele estava preso, estava em liberdade condicional, né? Liberdade por quê? Porque ele estava na casa dele, quem está na sua própria casa está livre, né?
só que ele estava livre, ele estava pagando pela cadeia dele. Prisão domiciliar, exatamente isso, né? Por sua conta. Era essa a condição de Paulo. Um grande apóstolo, né? Um grande apóstolo conhecido por todas as igrejas ali estabelecidas. Né, boa parte delas por ele organizadas. Ele estava preso, pagando, né, a sua moradia, e com um soldado ali, né? Na época não existia tornozeleira eletrônica, né? Imagina, o soldado devia ficar assim, né? Deixa eu ir no banheiro. E o soldado ali no pé dele. Você imaginaria isso? Né? Um grande líder da sua igreja, da sua denominação, vamos dizer assim, porque eram várias igrejas que ele liderava, preso, né? Bom, como só tinha aquela denominação, né? Então, assim, dificilmente alguém ia sair daquela para ir para outra, né? Falar nosso líder. Mas se fosse hoje, você chegar, seu líder está preso, então, a situação esquisita, né? Muita gente talvez mudaria de igreja por conta disso, né? Então, assim, como que chegou nessa situação, né? Então, nós vamos ver em outros, né, durante os próximos domingos. Mas o que importa aqui é nós vermos essa situação aqui, né? Essa situação de Paulo preso na sua casa que alugava, né? Onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Né? Então ele tinha esta liberdade de receber pessoas lá e pregar o Evangelho. Né? Pregar o Evangelho a eles, falar a respeito das coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo e falar a respeito do reino de Deus. Né? Nós estávamos aqui, né, na semana passada com aquela pergunta, respondendo ainda aquela pergunta: que faremos? Que faremos? E talvez o que fizermos, se a história se repete, pode ser algo assim o nosso futuro. Essa é uma grande possibilidade. Então, por isso é bom a gente, né, lembrar por que a trajetória de Paulo foi essa. Ok? Claro, meus irmãos, não se assustem, não é este o meu desejo, né, de que a realidade seja exatamente como essa, mas nós estamos, o nosso livro base, né, de fé, de prática, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos dá orientação, né, de como viver e de como se preparar para as coisas que possam ou não vir. Concorda? Que possam ou não vir. Se vier parecido a isto, está previsto essa possibilidade. Se vier alguma coisa prevista, como aquelas que eram no meio de todo o processo, né, da história da igreja, também está prevista a possibilidade. E a fé madura consegue conceber e entender ambas as coisas. Ok? Então voltemos lá para o finalzinho do capítulo 2 de Atos. E vamos entrar no capítulo 3. Vocês se lembram lá no texto que nós acabamos de ler, o que estava dizendo? Que Paulo recebia e pregava o reino de Deus. O que ele pregava era o reino de Deus. E essa expressão nós temos repetido constantemente aqui, né? O reino de Deus. Lembrando que o mundo caminha sobre a regência de outras lideranças, não a de Deus. Mas o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, vive já, né, e anuncia o reino de Deus. A diferença entre as duas realidades. A diferença do que é ser regido por homens desta terra e ser regido pelo Senhor Jesus, o reino de Deus. Esta é a diferença. Por isso que sempre fala que o cristão tem que ser diferente. E algumas vezes a gente limita a diferença a algumas manifestações de comportamento, alguns tipos de vestimenta, né? Quando a diferença ela é muito mais ampla. A diferença vem a partir de uma realidade de reino totalmente diferente, de uma liderança totalmente diferente.
que não se mistura, concorda? Que não se mistura. Então, pregando o reino de Deus e ensinava a respeito de Cristo. Por quê? Nós estamos num contexto de lembrança aqui, que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a igreja, e Jesus falou que o Espírito Santo viria para nos fazer lembrar de tudo aquilo que Cristo havia ensinado. Então, isso traz para nós uma situação de um certo conforto, tranquilidade. Por quê? Porque sabemos o que pregar, sabemos o que anunciar, sabemos o que estudar. Estudamos a vida do reino de Deus na base das palavras do Senhor Jesus Cristo. Temos um terreno bastante sólido para caminhar. Né? Nesse terreno sólido há diferenças de opiniões muitas vezes, até há, mas nós temos a base e temos o tempo que está disponível para nós para conversarmos, para tratarmos disso, para refletirmos juntos, clamando que a presença do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, fazendo com que as concepções, né, diferentes de interpretação possam convergir e se encontrar. Concepções diferentes, elas não precisam ser conflitantes. Elas podem ser complementares. Concordam? Ah, eu vejo isso que você não vê. O outro vê isso que o outro não vê. Essas duas verdades, supondo que ambos creem que é verdade, talvez não sejam contrárias, conflitantes. Elas podem ser complementares, parte de uma mesma coisa, de uma mesma ideia, de uma concepção maior. E o Espírito Santo de Deus pode nos conduzir a essa unidade, a fazer crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá, Atos capítulo 2, versículos 40 e 41. O finalzinho daquela pregação de Pedro no dia de Pentecostes. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Né? Então, a igreja estava passando por uma situação histórica. O Espírito Santo de Deus havia descido sobre a igreja, né? Uma movimentação extraordinária, sobrenatural acontecia naquele momento. As pessoas viram, ficaram assustadas e Pedro prega a palavra de Deus falando que Jesus, que tinha sido anunciado pelos profetas há muito tempo, havia sido morto pelo pecado de todos da humanidade, né? E agora manda o seu Espírito Santo. E as pessoas ouviram aquela pregação, entenderam que era por conta deles que Jesus tinha morrido e que agora o Senhor estava fazendo algo de diferente na vida daquele grupo e perguntaram para Pedro, o que faremos? Aí ele falou, arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados e receberão o dom do Espírito Santo que vocês estão vendo derramado pela igreja, porque não é só para esses que estão aqui, mas é para esses, para vocês, para os filhos de vocês e para todos que ainda virão. Né? Então, arrependei-vos e salvai-vos desta geração perversa. Arrependei-vos, mais uma ideia de mudança de rumo, mudança de caminho, porque muitas vezes a ideia de arrependimento traz para nós tão somente uma ideia de um sentimento de pesar, não é isso? Arrependido, sentimento de pesar. Mas é mais do que isso. Isso é inicial. Mas arrependimento, a ideia aqui que traz a ideia de conversão, é de mudança de rumo, mudança de caminho. Arrependemos é isso. Olha, muda a trajetória, muda a concepção. É uma chamada a uma transformação, muito mais do que uma chamada a um constrangimento, um sentimento de pesar. É muito mais um convite para algo novo, do que a acusação de uma condição caída e condenada. Porque é assim que é o nosso Senhor. Ele chega e fala assim, essa realidade caída, condenada, não é o que para mim é interessante. O interessante para mim é a restauração, é a recriação. Essas são características do Senhor. Vocês concordam com isso?
o dilúvio foi muito mais uma manifestação de reconstrução e restauração do que condenação e destruição. Este é o Deus do Antigo Testamento, que restaura, que conserta, não que destrói e que condena. Porque às vezes as pessoas fazem uma diferença do Deus do Antigo Testamento para o Deus do Novo Testamento. Né? Na Torre de Babel, né? Houve confusão das línguas, as pessoas foram dispersas, não puderam construir aquilo, mas com isso o Senhor distribui a humanidade para toda a terra. Em línguas e etnias diferentes. É mais uma expansão da humanidade do que uma manifestação de condenação. Né? Mas não foi uma repreensão daquela atividade, daquela intenção impura e gananciosa? Foi a solução para aquilo que Deus estava fazendo. A solução. Restaurando, transformando, dando nova perspectiva e dando nova possibilidade. Amém? Esse é o Deus que você acredita? Esse é o Deus que eu acredito. Esse é o Deus que eu vejo escrito na Bíblia. Eu não vejo um Deus diferente do Antigo e do Novo Testamento. Eu vejo o mesmo Deus repetindo oportunidades ao ser humano que se desvia do rumo ideal a converter-se, a mudar de rota e voltar para uma possibilidade de possibilidades, né? Uma possibilidade de coisas novas e de expansão realmente. Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. E agora, o que faremos diante dessa mudança de rumo e não aceitação do Senhor Jesus que veio? Arrependemos, muda de rota, muda de caminho. Receba o Espírito Santo, olha que maravilhoso. Né? Receba o Espírito Santo, receba a presença de Deus em si. Porque isso vai para a posteridade, para os seus filhos, para todos que ainda virão. Né? Arrependimento e batismo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizados. O batismo era aquela experiência, né, em que passavam uma... Eu não gosto muito de usar a palavra, porque a palavra ela vem cheia de pensamentos, assim, mas é um ritual de iniciação, mas no sentido mais puro da palavra ritual, né? Um ritual de iniciação, é o batismo. O batismo não é uma palavra que é usada somente no meio religioso, concorda? Né? Quando uma pessoa quer aprender capoeira, né? Ela vai lá, ela tem as aulas de capoeira e tal, aí depois tem o dia do batismo, que é o dia em que ele está integrado na arte, né? Ali é o batismo. Em outras atividades, outros meios, a expressão é usada. O batismo é uma experiência, é um ritual de iniciação. É o começo de uma jornada que vai se aprimorando, e normalmente até a pessoa chegar numa condição de mestre daquilo que que foi iniciado um dia. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Batizado para quê? Para passar por esse ritual de iniciação, formalizar a experiência que você está vivendo e definitivamente fazer parte, integrar este grupo, integrar esse povo. Né? Fazer parte desse povo. Eles ouviram aquilo e falaram assim, então beleza, então vamos fazer isso, estamos nos arrependendo, estamos mudando de rumo, queremos ser batizados. E naquele dia foram batizados mais de 3.000 pessoas se agregaram. De 120 pessoas que estavam naquele cenáculo, houve, a partir daquela pregação, um acréscimo de 3.000 pessoas. Né? Lá no final, a gente percebe que Paulo estava preso e pessoas iam até ele. Nós vivemos dias difíceis hoje, né? É difícil pessoas aceitarem convites para ir à igreja. Até porque a igreja ficou um ambiente muito maluco, concorda? A igreja virou um ambiente de gente muito estranha. É verdade. Gente muito estranha, de gente que não se entende. É ou não é? Gente que não se entende, de gente que diz que se ama,
mas vive se desentendendo ao extremo de romper-se uns com os outros, né? De não conseguir caminhar juntos. Né? A gente vê citações na Bíblia disso também. A gente vê citações na Bíblia. Né? Mas, quando Jesus dizia assim, eles farão as obras que eu faço, né? E farão maiores, a gente não imaginava que, dentre as maiores obras, seriam também algumas das obras que Jesus não faria, né? Que era o rompimento das relações, como Jesus falou, Pai, eu peço que eles sejam um como nós somos. Né? Então, é estranho, é difícil. Hoje, convidar pessoas para ir à igreja é difícil, porque as pessoas têm uma visão extremamente dificultada da igreja. Né? Dificultada. E algumas coisas aconteciam que até na época, né, que a igreja estava surgindo, estava crescendo, que também dificultava as pessoas a irem à igreja. Por quê? A igreja, né, irem ao grupo dos cristãos. Por quê? Porque estava crescendo, era um grupo com uma pregação que eles achavam contrária ao que criam, então algumas notícias falsas, né? Algumas fake news, algumas fofocas começaram a surgir com relação à igreja. Né? A igreja se reunia e o pessoal começava a dizer assim, aquele pessoal é um pessoal estranho, aquele pessoal come criança. É verdade. É verdade. E não só criança, o hábito de canibalismo é algo, para eles, uma prática. Porque as pessoas ouviam eles dizer né, que alguém estava lá ministrando uma programação especial da igreja e dizia assim, você vai comer agora o corpo de Cristo. Você vai beber o sangue de Cristo. Então usavam-se essas palavras para divulgar notícias falsas, que nos nossos dias tem nome mais específico, né? Para dizer aquele povo é um povo canibal. Nós precisamos eliminar aquele povo. Isso era verdade? Não, não era verdade. Aí eles falavam assim que os irmãos casavam com as irmãs. Era um povo que praticava incesto. Vou me controlar. Mas assim, né, os irmãos divulgavam isso, que era um grupo que cometia incesto, que praticava canibalismo. E era mentira, era com a intenção de prejudicar aquele povo para que aquele povo não pudesse crescer. Né? Isso é uma prática do ser humano. Quando o ser humano vê algo que não gosta e não concorda, a coisa mais fácil de fazer é inventar mentiras sobre isso. E é engraçado, né, que isso é uma repetição constante ao longo das épocas. Então, hoje em dia, né, nós vemos vários grupos aí sendo por muitas vezes, combatido por práticas sexuais inadequadas, como os cristãos já foram como é que eu falei? Incesto. Ou de canibalismo, de alguma forma, de comer criança, aquele negócio todo, de matar, fazer sacrifícios humanos, né? Jesus morreu também, nós temos que dar a nossa vida, fazer sacrifícios humanos e divulgar. Então, irmãos, todos nós, sempre, em toda época, porque somos cristãos e porque fomos alvos de notícias caluniosas para prejudicar o crescimento, nós também precisamos tomar cuidado quando falam a respeito de outros grupos. Por quê? Como chama? Por solidariedade. É isso que a palavra de Deus nos ensina desde o princípio, quando Deus falava para o povo de Israel, quando saiu do Egito e foi para a terra prometida, dizendo assim, olha, defendei a causa do estrangeiro, porque vocês foram estrangeiros e peregrinos em terra estranha. Lembra? Então nós, como povo de Deus, que temos herança bíblica, temos sim uma solidariedade por estrangeiros. Não cabe na nossa mente
comportamentos de xenofobia, de pessoas que alimentam a aversão a outros povos simplesmente por serem outros povos diferentes de nós, de comportamentos, de conceitos diferentes. São estrangeiros. Nós somos pessoas que se solidarizam. Por que existem essas palavras, né? Que tem solidariedade. Nós somos pessoas que quando alguns levantam, como que eu posso dizer? Opiniões sobre outros grupos, por solidariedade, porque já passamos por isso, a gente não sai acreditando com tudo que fala. A gente pesquisa para poder saber. A gente pesquisa. Concorda? Pesquisa? Ou acredita em tudo o que fala. Nós somos cristãos. Nós precisamos ter um coração solidário. Porque já passamos por todo tipo de perseguição. Não nós aqui, brasileiros, de São Pedro. Aqui a vida é tranquila. Mas o povo de Deus, ao longo de todas as épocas, já sofreram muitas perseguições por culpa de más intenções nas notícias, naquilo que diz, que fala. Então, por isso é difícil. Paulo ainda tinha essa situação. As pessoas queriam ir até lá e ouvir o que Paulo fala. O que Paulo falava. Hoje em dia é muito difícil a gente chegar e falar assim, vamos até a igreja. Vocês já devem ter percebido isso na sua própria experiência. Quantas pessoas vocês já convidaram repetidas vezes? A pessoa até gosta de você. Até pelo convívio com você, gostaria de ir. Mas muitas vezes fala assim, eu conheço você, mas os de lá eu não sei o que é que eu vou encarar. É ou não é? E aqueles, quando Pedro pregou, eles assumiram, falaram assim, esse grupo nós queremos fazer parte, essa pregação eu quero acatar. E foram batizados. Passaram por este ritual de iniciação. Proclamando, estou me arrependendo no sentido de estou mudando o rumo da minha vida para caminhar com Cristo. Estou agora definindo, faço parte deste grupo. E eles foram batizados e foram agregados. Bom, continuando, Atos capítulo 2, de 42 a 47. Por consequência disso, cresceu, 3.000 pessoas se agregaram. E aí, como se deu esta situação? Deles se agregarem, deles conviverem juntos agora. Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que cena interessante, extraordinária e que coloca em nós, nos nossos dias, muitas pulgas atrás das nossas orelhas. Concorda? Uma comunidade que vivia desse jeito é muito diferente de como o mundo caminha. E até diferente de como as pessoas do mundo querem realmente caminhar. Muito diferente. Daí fica até mais fácil acreditar que eles são meio malucos e que comem gente. E que cometem incesto. Fica mais fácil. Por quê? Esse pessoal vende os seus bens e distribuem para que ninguém tenha necessidade no meio do grupo. Foi assim que a igreja surgiu. É bem verdade, nós estamos há mais de 2.000 anos depois disso. Esta atividade de suprir a necessidade entre os irmãos,
pode ser amadurecida ao longo do tempo. Pode ser. Mas o desprendimento do cristão, principalmente no início da sua vida, no início da sua carreira, é extraordinário e como fala, com uma coisa, e cativante, né? Inspirador. O desprendimento, a alegria, a disposição de quem inicia e fala assim: você é meu irmão, nós conhecemos Deus e fazemos parte de um povo de Deus. Isso é demais. E nós vamos para um mundo de glória, onde Ele supre todas as nossas necessidades. Então, se é esse Deus que nós conhecemos e servimos, nós nos integrando com Ele, nos identificando com Ele, nós queremos ser e fazer a mesma coisa, concordam? Né? E a Igreja do Senhor Jesus Cristo vem ao longo da história tentando repetir por muitas vezes a mesma experiência de integração, de unidade, de comunhão que se via no início da jornada. Todos têm a igreja primitiva como o modelo da igreja ideal. Não é isso que você entende quando alguém fala da igreja primitiva? É o exemplo da igreja ideal. E é isso que nós precisamos ser. Tomar o exemplo da igreja ideal, ver que ela tinha muitos acertos, mas também tinha erros, e perceber que os erros a gente tem que ir corrigindo e os acertos a gente tem que ir preservando, amadurecendo, melhorando ao longo do tempo. Hoje é para nós sermos a igreja mais, nós, né, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, sobre toda a terra, ser a igreja mais aprimorada possível. Mas como nós lemos no Apocalipse, nós vemos que a igreja, ela se transfigurou ao longo da época, não foi transfigurou a palavra que nós usamos a palavra descaracterizou ao longo das épocas e se tornou aquela mulher que o Senhor fala: sai dela, povo meu. E sai dela para quê? Para voltar a ser aquilo que deveria ser desde o início. E aí, então, o que acontecia, que nós lemos aí, como viviam os convertidos? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Ou seja, aquele ministério apostólico que nós falamos na semana passada. Nós não temos apóstolos aqui. Não temos, né? Na última escolha de apóstolos entre os homens foi Matias, pessoa que tinha que ter sido testemunha ocular desde o batismo de Jesus até a sua subida aos céus. Né? Este era critério. Depois disso, Jesus ainda numa cena sobrenatural chama Paulo. E não existe nenhuma outra citação de Jesus chamando ninguém mais nas Escrituras. Então, nós não temos apóstolos aqui. Mas nós perseveramos na doutrina dos apóstolos, ou seja, na pregação que foi feita, na pregação que foi realizada. Por isso que toda a nossa pregação se volta para a Bíblia. Depois da Bíblia, muitas pessoas, e a igreja cresceu, e escreveu muita coisa. A gente lê, a gente aprende muitos livros, muitos teólogos, muitos estudiosos vêm ao longo da história. A gente estuda, mas a gente só aceita como reflexão útil aquelas que tiverem fundamentação bíblica. Fundamentação na doutrina dos apóstolos. E isso me deixa numa posição também confortável, e acredito que vocês também. Porque eu posso pregar, pegando a Bíblia, eu não preciso inventar, eu não preciso ter ideias, eu não preciso criar nada, eu vou para a Bíblia e prego o que a Bíblia está escrito na Bíblia. Então é tranquilo, para mim é confortável. Eu posso vir e falar assim: Jesus disse isso. E é confortável porque para vocês também é. Como que você prova que Jesus disse isso? Vamos ler a Bíblia. Jesus disse isso. Esta é a verdade. Mas a verdade a gente não pode entender desta forma ou desta forma. Então a gente vai ver as formas diferentes, elas podem ser complementares, mas elas não podem ser conflitantes. Se forem conflitantes, algo está fora daquela fundamentação bíblica. É tranquilo? Eu acredito que seja tranquilo.
principalmente por acreditar que o Espírito Santo de Deus está sobre nós, nos fazendo lembrar de todas as coisas que Jesus ensinou e falou. Amém? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. É isso que nós entendemos que devemos ter da igreja primitiva como virtude para nós continuarmos preservando e mantendo. Perseverar na doutrina dos apóstolos. E perseveravam também na comunhão. Na comunhão, na vida como que é? De convivência, na comunhão. O que estamos fazendo aqui? A gente participa juntos, a gente pensa juntos, a gente elabora ideias juntos, na comunhão e no partir do pão. Partir do pão também como representação da comunhão. Isso a gente tem em comum, né, a ideia da comunhão sendo celebrada no momento da ceia do Senhor. Comer do pão, beber do cálice. A comunhão, a representação de que nós somos um só corpo. O corpo de Cristo que hoje caminha sobre esse mundo anunciando a salvação, assim como Cristo no mundo anunciou a salvação. Perseveravam nisso, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Né? Em cada alma havia temor. Temor, mas eles estão vivendo bem, eles estão vivendo alegres, estão vivendo felizes. Temor de quê? Temor no sentido que em cada alma havia respeito. Temor a Deus. A vida era uma vida que tratava das coisas e o temor a Deus, o respeito a Deus era característica daquele povo. E havendo temor, respeito a Deus, o respeito mútuo também se manifesta. Eles perseveravam nisso, ou seja, essas são características que nós temos que cultivar constantemente. Cultivar. O mundo nos impulsiona, nos puxa para uma vida diferente daquilo que Deus quer. Em outro trecho da palavra de Deus, não separei aqui, mas diz que nós temos um conflito até mesmo interno, não é isso? Fala assim que é o conflito da alma, da carne contra o espírito. A carne milita contra o espírito, impulsionando e tentando fazer com que a gente venha a ceder às nossas próprias vontades. Mas o Espírito que está nesse conflito é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que luta em nosso favor para nós não vivermos segundo as nossas vontades, que por muitas vezes muito mais nos prejudicam do que nos ajudam. Então, o temor, em cada alma havia temor. Este aqui, irmãos, é o ambiente para nós nos inspirarmos mutuamente, nos incentivarmos, motivarmos mutuamente a ter temor ao Senhor. O Senhor Jesus falou muitas coisas. Se aquilo que Ele falou nesse mundo não cabe de algumas formas, é o temor ao Senhor que vai fazer com que a gente preserve aquilo que Jesus falou. Senão a gente cede ao que esse mundo orienta e encaminha. E aí, as coisas que vêm mais à frente no texto também entram nessa situação. O temor do Senhor é que vai fazer com que a gente continue agindo como? Como diz aqui, muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Não tem mais apóstolo? Na igreja, sinais e prodígios acontecem. Mudança de vida é o principal sinal. Lembra daquele hino que diz assim: no céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Então a gente pode ver sinais, maravilhas extraordinárias, curas e milagres extraordinários acontecendo. Mas o amor de Deus, a alma perdida, transformando vida, esta é sempre a maior das maravilhas. Nós deveríamos sempre querer assim: Senhor, nós queremos que o Senhor faça coisas extraordinárias em nosso meio.
principalmente, que vidas sejam salvas. Que pessoas se agreguem ao nosso meio. Porque estas são as maiores maravilhas. Amém? As outras a gente agradece porque tudo aquilo que vem de Deus é para ser recebido com gratidão. Mas se nós queremos muito mais outras coisas que não a salvação dos perdidos, nós não estamos focando naquilo que é a maior manifestação da ação e do poder de Deus. Por isso precisa temor, precisa ter respeito. Senhor, eu quero muito mais que pecadores perdidos sejam salvos do que eu tenha, possua e usufrua de qualquer coisa que seja. Porque a vida cristã é uma vida de entrega. Amém? Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Estavam juntos. Para estar junto é necessário, muitas vezes, você só fica junto com quem você tem uma afinidade, quem você gosta, né? Mas quando você vê que está crescendo, muitas pessoas diferentes surgem. E tem quando muitas pessoas diferentes estão juntas, tem palavras, tem hábitos, tem costumes, tem coisas que não se identifica, né? Não se identifica. Então, para estar juntos, é necessário uma grande carga de despojamento de si mesmo, né? De respeito, de valorização da diferença. Da diferença. Isso é coisa básica para a vida da igreja. Amém? É diferente, não gosto. Nós tivemos uma experiência, semana passada eu falei de algumas experiências, né, da igreja. Nós tivemos uma experiência na igreja, que existia a Igreja Metodista Livre de São Pedro, e uma igreja abriu um grupo que era a igreja Casa da Rocha, em São Pedro. E nós nos conhecemos. Né? E tinha a faculdade de teologia, os pastores da igreja se conheceram ali. E no estudo, na convivência, entendeu-se que poderíamos nos agregar. Poderíamos nos agregar. E foi incrível que, assim, quando se agregou, as duas igrejas se uniram, as duas igrejas se fundiram. Isso é uma coisa maravilhosa, a gente vê isso como uma ação de Deus, como resposta à oração de Jesus, falando assim, Pai, que eles sejam um. Não é necessário que haja fusões. É possível ser um, né, interagindo juntos. Tudo bem, mas quando há uma fusão, a gente entende que algo a mais está acontecendo ali. Mas nem todos acharam aquilo muito bom. Né? A gente não consegue fazer assim. Né? E outros falam assim, a gente não concorda muito com o jeito, né, dos outros. E de cara teve pessoas de ambos os lados que não se agregaram. E não se agregaram por conta das diferenças. De cara. Isso foi incrível. Né? Dos que faziam parte da Igreja Metodista Livre, né, que era com quem eu convivia há mais tempo, né, eu vi aquilo e fiquei assim, entristecido, sem entender por quê. Por quê? Porque nós estudamos a Bíblia juntos e sempre entendemos que o alvo é agregar pessoas à igreja. É agregar pessoas, é trazer pessoas para a convivência, para repartirmos a nossa fé. E quando agrega-se pessoas e as pessoas não são acolhidas por serem diferentes, isso é muito louco, né? Não cabe no conceito da expansão do Evangelho, né? Da expansão do Evangelho. Então, o que acontece? Ter tudo em comum, né? Os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, é uma virtude que nós temos que preservar entre nós. Amém? Tem tudo em comum. Quem cruzar aquela porta é parte desse povo. Não é ninguém diferente deste povo. Amém? Pode ser diferente em uma ou outra característica, mas são características que devem ser agregadas, né, à convivência.
Mas qualquer característica, tudo aquilo que nós conseguimos olhar nas palavras de Jesus e ver que há fundamento bíblico. Né? Porque todos nós estamos passando junto por esse processo de arrependei-vos. Né? De mudança de rumo, de mudar comportamentos, conceitos, pensamentos. Todos nós estamos passando por isso. Né? Então, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Qual que é a característica que se manifesta nessa expressão? O despojamento, a solidariedade, de olhar um para o outro e falar assim, nós somos irmãos, nós somos filhos do mesmo Deus. Se nesse mundo há necessidade e se nesse mundo há recursos, os recursos são para que nós sejamos supridos nas nossas necessidades. Amém? Isso nos remete ao Éden. Quando Deus cria tudo e coloca o homem e a mulher lá e fala assim, olha, você tem aí todas as árvores à sua disposição. Coma de todas elas. Tem uma só que é restrição. Tudo o resto é para vocês. E enche a terra, povoe a terra. Tudo é de vocês. Hoje em dia não é assim mais, né? Hoje em dia não é assim. O que é da terra, nós temos que comprar de alguns. Não é isso? E se a gente não tiver como comprar de alguns, a gente fica? Sim. E, por consequência, a gente morre. Daquilo que Deus deu para todos. Louvado seja Deus que o Senhor está fazendo um processo de restauração. O Senhor chegou e falou assim, olha, eu não vou deixar vocês órfãos, vou mandar o Espírito Santo, importa que eu vá. E eu vou preparar lugar para vocês. Para onde eu estou, vocês estejam também. Qual é a nossa esperança de uma sociedade justa e organizada? No reino de Deus. Não existe nenhuma outra esperança. No reino de Deus. Mas aqui em Atos dos Apóstolos, eles ensinam para nós que aqui está o reino de Deus. Amém? Por quê? Porque o reino de Deus não se vê de forma visível, mas está no coração. E isto é uma pregação recorrente aqui entre nós, no coração. No meu coração, no seu coração está o reino de Deus. Por isso, entre nós não deve haver necessitados. Por quê? Porque o Senhor nos chama para ter tudo em comum. Amém? Como se chama isso? Isso se chama reino de Deus. Amém? Alguns podem olhar e falar assim, pastor, você está pregando o quê? Eu estou pregando reino de Deus. Amém? Estou pregando o reino de Deus. Essas palavras você tirou de onde? Essas palavras eu estou tirando da Bíblia, que está na minha mão e que está na sua mão. Amém? Bom, seguindo. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Até essa altura ainda havia o templo. E até essa altura ainda havia o acesso desses que eram seguidores de Cristo ao templo. Com o passar do tempo, houve perseguição e eles já não tinham mais acesso ao templo. E depois, com o passar do tempo, nem o templo tinha mais. Mas até esse momento aqui ainda existia isso. Eles iam ao templo, eles oravam juntos, eles perseveravam juntos, eles eram unânimes no templo, nas casas. E aí a igreja ela começou a se organizar assim, nas casas, e isto é uma experiência comum na história da igreja ao longo de todas as épocas e chega até nós, de reunir nas casas, quer seja numa situação como a nossa, em que toda a igreja se reúne, ou em situações em que em casas distribuídas, grupos menores se juntam para ali compartilharem da palavra e viver a comunhão. Essa prática é a prática que está escrito aqui. Perseveravam assim, no templo, nas orações, na comunhão, de casa em casa, fazendo refeições juntos.
ágape, festas do amor. E está aí botando, né, na vontade, né, da igreja, dos irmãos da igreja, a realizar uma festa do amor, que há muito tempo a gente não realiza. Né? Então, logo, logo nós vamos ter aí um domingo de dia inteiro juntos, louvando a Deus, adorando, brincando, comendo juntos, uma festa do amor, resgatando aquilo que a igreja realizava como parte de culto a Deus. Amém? Então, fiquem aí, se sintam aí provocados, né, a realizarmos uma festa de amor para não tão longe, ok? Então. Não pode, é isso que eu estou falando. Sintam-se aí incomodados para isso. Então, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Alegria e singeleza, simplicidade, né? De boas, compartilhando a vontade daquilo que é simples, né? Daquilo que é acessível a todos, aquilo que faz com que todos sejam iguais, equivalentes no meio, né? Uns com os outros. Singeleza, alegria no coração. Alegria é importante. A Gislene, na ministração do louvor, semana passada, falava a respeito do Senhor transformar o nosso semblante. Lembra disso? Transformar o nosso semblante. Lembra de Caim e Abel? Que Caim e Abel foram lá e ofereceram sacrifício ao Senhor. O Senhor se agradou da oferta de Abel e, por consequência, de Abel também. E não se agradou da oferta de Caim, por consequência da sua oferta também não. Aí Caim ficou incomodado com aquilo, o Senhor aceitou ele, não me aceitou, ficou invocado, aí começou com a cara amarrada. Sabe como que é a cara amarrada? Faz aí uma cara amarrada. Faz. Vocês não têm cara amarrada, que maravilha! Louvado seja Deus por isso. Nem pedindo vocês conseguem ter cara amarrada. Louvado seja Deus por isso. Caim estava com cara amarrada. E Deus falou para ele, né? Caim, por que você está assim? Por que descaiu o teu semblante? O pecado está aí perto. Você tem que dominar isso. Caim não mudou o seu semblante. Não mudou a sua atitude, não mudou a sua cara amarrada. Né? E aí o que aconteceu? Foi lá e matou o seu irmão. Irmãos, a exemplo disso, isso vem sendo repetido ao longo da história por muito tempo, muitas vezes. Muitas vezes. Quando o irmão, por algum motivo, amarra a sua cara com relação a um, outro ou aos demais irmãos. Sabe? Cara amarrada, como que pode estar lá Deus aceitando e eu estou aqui incomodado com essa situação? E aí o que faz? Mata os irmãos para si. Não quero saber, não quero conviver com esse irmão, com aquela irmã. Mata o irmão. Isso vem se repetindo. Esaú e Jacó, lembra de Esaú e Jacó? Né? Esaú era o filho preferido de Isaac. Certo? Era o filho preferido, era o filho mais velho. Porque tem uns pais que têm essas manias de dar preferência para filho mais velho, era no caso de... tem disso. Né? Mas ainda bem que não são todos os casos. Né? E aí, né, a mãe de Jacó tinha preferência por Jacó. Porque tem mãe que também tem disso. Tem preferência pelo filho mais novo. Aí dá confusão, dá complicação. Coisa fica feia. E ficou feia entre esses dois irmãos. E Isaac estava velho, de cabelo branco, né? Que acontece isso com Isaac, né? Fica velho, fica de cabelo branco. E já não enxergava muito bem. Quer dizer, não enxergava nada bem, né? Estava cego. E aí, Rebeca, que era a mulher de Isaac, né, chega com Jacó e fala assim, vamos dar um balão do seu pai? Né? Porque era natural que o pai desse a bênção para o irmão mais velho.
E ela falou, vamos dar um balão ao seu pai. Você vai lá, faz um agrado para ele, faz uma carne que ele gosta. Né? Porque ela ouviu que o pai falou pro Esaú, falou assim, olha, faz aquela carne que eu gosto, vai e traz que eu vou te abençoar. Ela ouviu, enquanto Esaú foi caçar para fazer a carne que gostava, ela foi lá, fez uma comida que ela cozinhava bem, né, chique, e falou, você vai lá, seu pai está cego, vai ver, fala que é Esaú e você vai ganhar a bênção. E ele foi e fez isso, foi lá, enganou o pai cego, né, e recebeu a bênção. Esaú ficou bravo. Natural. O irmão mais velho sempre fica mais bravo que o irmão mais novo por qualquer coisa. Imagine por uma situação dessa. Imagine por uma situação dessa. Ficou bravo que Jacó teve que sumir de lá. Né? Sumir de lá. Acontece que Esaú já tinha feito uma besteira antes. Porque Esaú, né, num dia tinha caçado, tal, não tinha pego nada na caçada, chegou cansado. E chegou lá, encontrou o Jacó fazendo uma comidinha lá e tal, né? E ele falou, estou cansado, me dá uma comida aí para eu recobrar minhas forças. E Jacó era malandro, né? Ele falou assim, eu posso te dar, mas tem preço, tem custo. Né? O que você quer? Eu quero o seu direito de primogenitura. Aí ele falou assim, eu estou morrendo de fome, você está falando disso? Para que serve o meu direito de primogenitura? Fica com a primogenitura, me dá um prato de comida aí. Vendeu. Então, Jacó, na cabeça dele, estava, né, pegando aquilo que ele tinha comprado. Né? Comprado, coisa, né, de trambiqueiro. De trambiqueiro. Aí, o que aconteceu? Foi assim, ele teve que fugir, Esaú queria matar, né, Jacó. Só não matou porque o pai estava vivo, porque ia dar muita tristeza. Mas se o pai não tivesse vivo, tinha matado. Mas depois o pai morreu, Jacó estava longe, ficou mais ou menos por isso mesmo. Né? E aí Deus traz... Eu não vou terminar o fim da história, porque esse daí a gente pode pregar um outro dia, então fica... Né? fica só o fim da história, a gente prega outro dia. Aí, mas eu estou falando disso por quê? Porque lá no futuro, né, em orientações para a igreja, é escrito assim, que não haja entre vós nenhum sentimento de raiz de amargura, como houve em Esaú. Esaú que vendeu o seu direito de primogenitura e depois ficou amargurado com seu irmão. Então que não haja entre nós nenhum sentimento de amargura. Amém? Que a gente não venha se permitir ficar amargurado com qualquer irmão que seja. Por qualquer motivo que seja. Por qualquer motivo que seja, que a amargura não tome conta do nosso coração. Né? Tira a amargura. Tira a cara amarrada. Né? O que tem? Tenha simpatia. Porque isso é útil pelo Senhor. Porque está dizendo aqui... louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Para que nós não sejamos aquele povo esquisito que quando um ou outro convidar, o pessoal fala assim, não sei não, hein, chegar perto de um povo crente, que é como chama? O anúncio do comportamento da igreja seja algo que favoreça as pessoas olharem e falar assim, eu quero conhecer o pessoal, a igreja que você faz parte. Amém? Louvamos a Deus pela vida do pastor Hitoshi da Linda, que deve ter transmitido algo agradável aos irmãos, para os irmãos chegarem e falarem assim, não, vamos lá, vamos atender o convite. Né? Mas por muitas vezes, irmãos, há pessoas que chegam e falam assim, olha, né, prega o evangelho para alguém e fala assim, vai para aquela igreja, que aquela igreja é mais legal, não leva para a sua própria igreja. Mas como tem um compromisso com a sua igreja, fica lá. Então, que o nosso compromisso com a nossa igreja faça com que nós sejamos agentes de um ambiente tão favorável o suficiente para que pessoas sejam agregadas. Amém? Que nós não sejamos empecilho para que nenhum irmão traga um outro irmão. Mas vai chegar lá, vai encontrar quem? Pastor Isaac. Melhor não, né? Vai encontrar o irmão fulano de tal. Vai ser difícil, né? Então, que nenhum de nós seja empecilho para que alguém traga pessoas. Você vai encontrar um povo legal. Um povo que, se pedir para amarrar a cara, o povo não consegue. Amém?
O povo não consegue. Então vamos lá, encerrando. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Olha como é maravilhoso poder contar com este tipo de evangelista. O Senhor acrescentando, o Senhor trazendo aqueles que iam sendo salvos. Assim como lá no Paulo, no final da carta, as pessoas iam lá para ouvir o que Paulo tinha para falar, porque sabia que algo Paulo tinha para falar. A condição de Paulo lá no final, totalmente adversa. Paulo pregava com um soldado do lado. As pessoas sabiam o tempo todo que ele era um presidiário, não é isso? Que ele era um presidiário, com um soldado do lado. Vocês querem ouvir ele? Ouve. E o que ele tinha para falar era necessário. Amém? Louvado seja Deus. Se eu fosse dar um título para a nossa pregação desta manhã, seria Louvor, Simpatia e Salvação. Amém? Louvor, simpatia e salvação. É o que nós compartilhamos aqui. O louvor a Deus, a exaltação a Deus, fundamentada nas Santas Escrituras, sem brecha para a influência de pensamentos adversos, ainda que alguns possam falar, isso aí é esquisito. Não, isso é reino de Deus, isso é palavra de Deus. Amém? Esse é o nosso fundamento. Sobre isso nós louvamos a Deus. E que isso faça com que a gente possa contar com a simpatia de todos. E contando com a simpatia de todos, que o Senhor agregue pessoas, que haja salvação em nosso meio. Feche seus olhos, abaixa sua cabeça, vamos orar. Grande Deus e eterno Pai, louvamos a Ti, Senhor. Nós entendemos, ó Pai, que o mundo se tornou complexo demais. Os relacionamentos se tornaram, ó Pai, complexos demais. Mas nós queremos, ó Senhor, mesmo nesta realidade, de tanta complexidade nos nossos dias, continuarmos sendo a igreja, Senhor, que desde o princípio, desde quando primitiva ao Senhor, fundamentada, ó Pai, na Tua palavra, realizava a Tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor, realiza a Tua vontade entre nós. Que o Teu Santo Espírito seja abundante em nosso meio, Senhor. Salvando vidas e santificando vidas, constantemente e recorrentemente, ó Pai, o tempo todo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos receber a bênção apostólica? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face de toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Amém. Boa semana, irmãos.